Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre receber um diagnóstico. Recebi uma pergunta lá no Instagram falando como lidar de forma mais leve com um diagnóstico. Então, para isso, a gente precisa primeiro entender até que ponto é benéfico ou não alguém receber um diagnóstico. Talvez você não saiba, mas dentro da psicologia, nem todos os psicólogos trabalham dando um diagnóstico para o paciente. Então, por exemplo, se você tem TOC, não é todo psicólogo que vai te dar esse diagnóstico. Por quê? Porque isso tem a ver com a linha teórica da pessoa, né? Dentro de uma ideia de não rotular. E dentro disso, algumas pessoas começam a se questionar, será que não era melhor, de repente, a gente não diagnosticar as pessoas? Mas a grande questão é que, quando a gente tem alguns sintomas, alguns sinais que geram prejuízo, o que a gente precisa entender? Que quando a gente recebe um diagnóstico, por exemplo, eu recebi o diagnóstico de depressão, ou de ansiedade generalizada, ou borderline. O fato é que não é a partir do momento que eu vim na psicóloga ou no psiquiatra que então eu virei borderline ou virei uma pessoa depressiva. Eu não virei isso, eu já tinha, mas a grande diferença é que a partir do momento que alguém me diz o que está acontecendo comigo, de verdade, isso pode gerar um grande alívio. Então, essa discussão de que o diagnóstico pode só rotular e pode ser algo ruim, eu acho que isso já é um pouquinho ultrapassado, porque sim, de fato, quando a gente para pensar, a pessoa que fica ali se amarrando no diagnóstico, tudo justificando com base no diagnóstico dela, sim, ou as pessoas olharem para você e verem você como o border e não como a pessoa, isso de fato é um problema, claro, sem dúvida nenhuma, mas para além disso, em termos práticos, se eu sofro de um problema e se alguém me dá nome para esse problema, se alguém me fala, Leila, olha, você não dorme, você está tendo pesadelos, você acha que as pessoas estão te perseguindo, você acha que vai acontecer tudo de novo porque você tem um transtorno de estresse pós-traumático ou porque você sofre de X, gente, é libertador. Não você receber o rótulo, é libertador alguém finalmente me falar por que eu tenho pensamentos esquisitos, por que eu penso dessa forma, por que vem a ideia de que eu quero matar alguém, é libertador eu saber e alguém dar nome para o problema que eu estou vivenciando. Então, o que a gente precisa lembrar é que a partir do momento que eu recebo um diagnóstico, eu recebo o nome do problema que eu tenho, eu não recebo os sinais, os sintomas. Isso daí eu já tinha um humor deprimido, eu já tinha um comportamento agressivo, eu já tinha uma tendência a ser uma pessoa explosiva, eu já tinha isso e agora alguém me falou por que eu ajo dessa forma, alguém me explicou, alguém me psicoeducou quanto ao meu problema. E não sei para vocês, mas na minha opinião, ainda que possa ser algo ruim receber um rótulo, um diagnóstico, mas na minha opinião é libertador a gente descobrir por que a gente age do jeito que a gente age, por que a gente sente aquilo que a gente sente. E o mais importante, alguém dá nome para o meu problema para conseguir tratar de forma efetiva, de forma eficaz. Quanto menos eu sei o problema da pessoa diante de mim, menos eu vou ter um tratamento assertivo. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico lá, a pessoa tem transtorno disfórico pré-menstrual, então ela tem esses sintomas de depressão sempre que ela está para menstruar. Parece uma TPM, mas é algo pior que uma TPM. Então eu já entendi. Então esse é o problema da pessoa. E aí fica mais fácil para eu conduzir um tratamento assertivo. E enquanto eu não tenho isso, eu posso ficar atirando e talvez eu acerte e talvez não. Então vamos tentar lidar dessa maneira, que sim, pode ser algo muito desafiador, muito difícil, porém, por outro lado, pode ser o norte para o tratamento que você precisa e pode ser a explicação que você precisa para entender o que acontece com você. Pessoal, esse vídeo fez sentido para você? Bateu aí de forma positiva? Me conta aqui nos comentários, deixa seu like que isso me ajuda muito. Me dá sugestão de próximos temas, vou adorar saber. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!